Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí, meus amigos? Já estava sentindo falta da live depois do desafio de vários dias, estando com vocês aí fazendo as lives. E agora a gente volta para mais uma live, né? Para aquela live comum que é a live da semana, né? Que já estão todos aí acostumados. Vamos dar um tempinho aí até o pessoal ir chegando para participar da live e daí nós iniciamos. Eu quero, enquanto o pessoal vai chegando aí, boa noite Carla, boa noite Patrícia, tudo bem com vocês, gente? Vamos aguardar aqui mais uns minutinhos. Bom, enquanto o pessoal está entrando aí na live, eu queria dar um recado, um recado não, falar uma coisa para vocês que acabou acontecendo e pedir um apoio aí para vocês. O que acontece? O Instagram, ele disse que o título do curso, né, vocês estão vendo, vocês já sabem aí que o curso foi lançado, algumas pessoas também já estão, já adquiriram e tudo mais. E o que aconteceu? O Instagram reconheceu o nome do curso como um curso, um nome que fere as políticas do Instagram, que o título ele tem um discurso de ódio porque está escrito deixe de ser enganado. E o que acontece? Simplesmente eles limitaram o meu alcance, caiu aí cerca de 1/3 do meu alcance nos stories, nas publicações, na própria live aí, e eu gostaria de pedir a vocês o apoio para vocês divulgarem para os contatos de vocês, divulgarem o perfil, divulgarem as publicações nos stories, né, nas listas de contatos de vocês, porque realmente eu recebi essa notícia hoje à tarde, eu tinha sido bloqueado na segunda-feira e simplesmente, né, fui bloqueado por uns instantes a respeito do link. Então, quando eu não podia curtir, não podia comentar nenhuma publicação, não podia ver as mensagens, porque dizia que o link era incompatível. Eu mandei uma mensagem perguntando por quê, e simplesmente eles disseram que o título do curso ele era ofensivo. Eles mandaram mudar o nome do curso e cortaram o alcance, uma coisa absurda, gente, absurda, é revoltante, realmente, Daniel, é revoltante, como a gente percebe que quando inicia uma coisa que é diferente, que eles não querem, que eles não gostam, eles simplesmente limitam, né? A gente percebe, depois dizem que não há perseguição, não há uma tentativa de consolidar um discurso, quando se percebe um discurso diferente, começa isso. Então eu queria pedir o apoio de vocês para continuar a divulgação aí do projeto. Enfim, mas não é apenas sobre isso que eu gostaria de falar. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que é muito interessante, um tema que é importantíssimo para nós, que é falar sobre a história dos santos, né? Já porque nós falamos sobre inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, inúmeras mentiras que precisam ser desconstruídas, mas nós precisamos agora construir algo, nós precisamos fazer algo novo, né? Precisamos aprender algo que construa. E para aprender algo que construa, para aprender a verdadeira história da igreja, nós precisamos olhar para os santos. E o título da live foi não sei se vocês conhecem, né, o livro do René Miller, Os Santos que Abalaram o Mundo. Quem não leu esse livro, é leitura obrigatória. Aproveitem aí a sexta-feira agora das promoções aí em várias livrarias, na livraria do Bernardo, da Deitiba, enfim, tem várias livrarias. Procurem esse livro, né? Os Santos que Abalaram o Mundo, porque neste livro o René Miller ele coloca ali 5 grandes santos que mudaram
todo o contexto de igreja e também o contexto local da civilização aonde eles estavam. Então, eles, os santos são Santo Antão, Santo Agostinho, Santo Inácio, Santa Teresa e São Francisco. Esses são os 5 santos que abalaram o mundo segundo as observações do René Miller. Enfim, o que acontece? Né? Não que esses santos sejam os únicos, mas estes santos eles tiveram um papel muito importantíssimo e foram assim como que uma faca que cortou e mudou a partir daquele momento, né? Eles foram grandes divisores de águas. Então essa é a palavra mesmo que eu queria usar. E por quê? Por que esses santos eles são santos que abalaram o mundo? Por que eles são tão importantes para a nossa história? Não apenas eles, mas tem outros santos também que tiveram um papel importantíssimo para a construção do cristianismo, para a construção do catolicismo. E esses santos, eles exerceram a sua missão e alteraram a igreja a partir daquilo. A gente olha, por exemplo, o Santo Antão. Eu comentei isso também no curso, no curso que está no bônus, né, no curso dos santos. Então quem adquirir o curso também recebe este curso a mais, um mini curso a respeito da vida dos santos, e lá tem uma aula sobre a vida de Santo Antão. E eu comento que Santo Antão ele foi um santo que apresentou à igreja um novo modelo de alcançar a santidade. De Cristo até Santo Antão, o único santo que não foi martirizado, que alcançou a santidade sem ser martirizado, foi São João, que acabou morrendo de velhice, morreu dormindo. São João Evangelista. De todos os 12 apóstolos, o único que não foi martirizado foi ele. Alguns historiadores comentam que, como ele foi o único também que esteve com Cristo na cruz, ele recebeu, então, vamos dizer assim, esse presente de não necessitar do martírio. Entretanto, ele vai para uma mina de pedra na ilha de Pátraso, que fica no mar Egeu, entre a Turquia e a Grécia. E nesta ilha ele teve que ficar ali por volta de 10 anos durante o governo de Décio, quebrando pedra, um senhor ali de 80 e poucos anos, sendo sentenciado a morrer quebrando pedra. Entretanto, Décio morre, o imperador Décio morre, mas São João não. E depois São João volta para Éfaso, aí é onde ele encontra em Éfaso o início das heresias gnósticas e montanistas, que afirmavam que Jesus não era Deus consubstancial ao Pai. E aí ele escreve nesse contexto o evangelho dele. Ele escreve o evangelho de São João. Ele primeiro escreveu o Apocalipse durante a prisão na ilha de Pátraso, e depois ele escreve o evangelho e as cartas. Então por isso que o evangelho de São João ele é totalmente diferente dos outros, por causa do contexto e para quem ele estava escrevendo. Mas enfim, o objetivo aqui não é falar de São João e nem dos evangelhos. Isso é um tema para uma outra live, um tema muito interessante mesmo, a gente fazer uma sequência de lives aí falando sobre o contexto de cada um dos evangelhos, e também a gente dá uma observada para a questão dos autores, né, de São Mateus, de São Lucas, de São Marcos e de São João. Bom, Santo Antão, ele depois de São João foi o único santo, também os 2 únicos santos que não foram martirizados, que não morreram através do martírio. Santo Antão também morreu de velhice. E o que Santo Antão apresenta para a igreja? Santo Antão apresenta uma maneira de morrer, de renunciar, de fazer com que exatamente aquilo que Paulo disse, para que eu morra e Cristo viva, não através da morte cruenta,
mas sim de uma morte incruenta, de uma morte que ocorre aos poucos, de uma morte que a cada dia vai se fazendo uma renúncia, e assim você vai alcançando a elevação espiritual até você chegar lá na sétima morada, na morada, na via afetiva, né? Tem a via purgativa, a via iluminativa e a via afetiva, vamos dizer assim, é onde você alcança o ápice da vida espiritual. E Santo Antão, ele mostra isso, ele inicia um modelo. Ele não foi o primeiro, mas ele foi o grande propagador, ele foi o grande exemplo, principalmente por causa da sua biografia escrita pelo seu bom discípulo Santo Atanásio. Depois nós temos Santo Agostinho, e Santo Agostinho ele também é um grande santo que abala o mundo por causa da vamos dizer assim, da maneira que Santo Agostinho ele apresenta a santidade. Parece que Deus ele vai, digamos assim, liberando níveis de santidade aos poucos que vai sendo alcançado. Então primeiro era o martírio, daí aparece Santo Antão, agora aparece Santo Agostinho. E Santo Agostinho ele apresenta um modelo de santidade, uma santidade enorme e grandiosa, mas uma santidade que não está apenas ligada na vida de fé, mas também na vida intelectual. Santo Agostinho ele consegue fazer essa união entre a fé e a razão, entre a filosofia e a teologia. Isso já tinha acontecido em certa parte com São Paulo, mas Santo Agostinho é aquele grande santo que vai fazer isso, que vai demonstrar que através da busca natural, da razão natural, você pode encontrar a verdade. Porque Santo Agostinho, antes de ter uma conversão moral, como nós temos um encontro com Cristo e temos uma mudança moral. A gente tinha vícios, pecados, um modelo de vida que a partir daquele momento, daquele encontro com Cristo, nós mudamos. Nós começamos a deixar aquilo de lado. Santo Agostinho é diferente. Santo Agostinho, ele tem uma conversão intelectual. Ele percebe, buscando a verdade, lá sendo um maniqueu, sendo um sofista, buscando a filosofia, até chegar, né, nos escritos das Sagradas Escrituras, até ter o contato com Santo Ambrósio, até ter o contato com outros padres e perceber que aquilo que a mãe dele contava quando ele era criança, na verdade, era que ele dizia que era contos de fada, na verdade era real. E ele percebe essa realidade. E daí é quando ele escreve lá no livro As Confissões, por que tanto tempo? Tarde te amei. Né? Em prantos ele escreve aquele texto que é incrível, que não tem como não se emocionar lendo o testemunho de conversão deste grande santo. E depois nós temos, né, seguindo a sequência do René Miller, temos São Francisco. O que São Francisco também ele nos apresenta? Aqui eu abro um parênteses para comentar uma coisa que é muito importante. São Francisco, as pessoas olham sempre para a vida de São Francisco como que São Francisco foi um ser antagônico à realidade que ele estava vivendo, porque dizem que a igreja estava em meio à total soberba, na avareza, destruída por tudo isso, mas de repente São Francisco aparece e, digamos assim, tenta mostrar para os outros que, na verdade, nós deveríamos viver uma humildade, deveríamos ser um santo que está, digamos, sendo antagônico, está mostrando outra coisa. Essa visão ela é um pouco instrumentalizada, né? A teologia da libertação instrumentalizou muito a figura de São Francisco, dando essa impressão de que São Francisco ele é um santo revolucionário, ele é um santo que muda, que altera
aquela realidade a partir de um sentido revolucionário, não a partir de um sentido da verdade. Não sei se vocês percebem isso. Entretanto, São Francisco, ele não vivia nesse contexto. São Francisco viveu no ápice da cristandade, aquilo que eu comentei num dos áudios do Telegram. São Francisco ele viveu em um contexto onde o catolicismo ele já tinha se estabilizado como o grande centro da civilização europeia. Nós temos o apogeu da Europa durante o período da cristandade, o apogeu do momento da própria vivência da fé, das famílias, do clero, dos leigos, das ordens religiosas. E nesse meio de grande santidade, brota uma alma como a de São Francisco. Uma alma que altera todo a realidade, não porque São Francisco ele era um revolucionário, mas porque São Francisco ele quer levar ainda mais aquela vida espiritual. São Francisco quer, ele como leigo, percebe-se que São Francisco ele não foi padre, então ele não era um membro do clero, e mesmo sendo um leigo, ele diz, olha, temos como alcançar esta santidade. Basta nós fazermos esta renúncia cotidiana e total da nossa vida. Então, isso vai mover inúmeras outras almas a buscar isso, influencia inúmeros outros grandes santos, como o próprio Santo Antônio. Mas São Francisco deixou também um recado, dizendo que não deveria ser alterada a sua regra. Ele diz que maldito seja aquele que alterar a sua regra. Infelizmente, acabou-se com o tempo ocorrendo uma alteração na regra dos capuchinhos, dos franciscanos, e que fizeram com que muitos deles se afastassem do real sentido, e se tornando assim um pouco que instrumentalizado. Mas isso é um tema para outro curso, para outra história, num sentido aonde podemos falar um pouco sobre a história dos próprios capuchinhos. Bom, é estranho aqui, deu um problema aqui. Enfim, a outra coisa que eu queria comentar para você, o outro santo que eu queria comentar para vocês é Santo Inácio, né? Santo Inácio de Loyola, ele também é um santo que abala o mundo, uma grande alma que abala o mundo, porque Santo Inácio ele vai fundar uma ordem que vai ser responsável pela disseminação do Evangelho em todas as nações, em todo o novo mundo, em todo o novo e o novíssimo mundo. O novo mundo é o continente americano e o novíssimo mundo é a Oceania, que se descobre através das expedições marítimas. Essas expedições marítimas, elas têm um sentido, tá? Não comercial e mercantil, como é apresentado nas escolas. Se fala a respeito desse momento histórico com um total desconhecimento. Os professores de história, de geografia, muitas vezes, até narram a própria história como que eles apenas buscavam o dinheiro, uma visão financeira. A gente percebe nesse momento a nítida relação da historiografia marxista, que observa o mundo sempre a partir de classes sociais, a partir de uma luta de classes, de um modelo econômico, e que na verdade o mundo medieval não era assim. O centro do mundo medieval era a religião. Então, o que move aqueles homens nesta empreitada, neste empreendimento, nesta grande missão, é um espírito evangélico, é um espírito cruzadista, o espírito aventureiro de Portugal. Ele não é um espírito aventureiro na busca apenas financeira, de uma busca financeira, mas sim nessa busca de dilatar o reino e a fé, como vai dizer Camões nos Lusíadas. E nesse contexto surge Santo Inácio, onde ele funda uma ordem religiosa, que é um exército. O jesuíta, hoje não é, mas
naquele tempo, ele era um soldado que lutava em prol de Jesus Cristo, que lutava para o bem das almas e que morria, era capaz de morrer para que isso acontecesse, para que o resultado acontecesse. E quando Santo Inácio ele funda essa ordem no século XVI, né, em menos de 10 anos, eles que eram 7 se tornam já centenas de homens espalhados por todos os continentes do mundo. É algo impressionante o que acontece. Sem contar também que os próprios exercícios espirituais que Santo Inácio escreve são impressionantes. Enfim, por fim, René Miller ele coloca Santa Teresa de Ávila. E Santa Teresa de Ávila é muito interessante porque Santa Teresa ela está vivendo o mesmo contexto que Santo Inácio, o contexto da Reforma Protestante, o contexto da Revolução Protestante. E Santa Teresa ela mostra para aquele mundo que já estava em decadência, porque já era um mundo moderno, já não era mais o mundo o mundo da cristandade, era um mundo em decadência, e essa decadência ela acabou tendo uma crise de santidade. E Santa Teresa, diferente de Lutero, que não sabia como ser santo, Santa Teresa ensina a como alcançar a santidade. Se Lutero talvez um dia tivesse encontrado Santa Teresa ou tivesse conhecido os ensinamentos de Santa Teresa antes de fazer todas as besteiras que ele fez, talvez nós teríamos aí um contexto totalmente diferente, porque Santa Teresa de Ávila, ela mostra um caminho de perfeição. Como alcançar que para você alcançar a santidade não é necessário você cumprir preceitos, você cumprir regras, mas sim você amar. É isso que vai te levar à santidade. E ela apresenta isso e depois ela vai reformar o próprio Carmelo. Aí nesse meio surge São João da Cruz e a partir dessa ordem vão surgir inúmeros doutores espirituais. Nós vamos ter Santa Teresa, São João, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha, se eu não me engano, Santa Bernadette também da Trindade, e agora também está em processo para ser doutora Santa Edith Stein. Então todos eles carmelitas, né? E todos grandes mestres da vida espiritual. Enfim, então esses são os grandes santos que abalaram o mundo. Temos outros santos que também tiveram um papel muito importante para o cristianismo, mas a diferença desses santos para os outros é que eles não alteraram apenas o mundo cristão, mas também toda a sociedade. Eles fizeram com que um modelo mudasse. Então até hoje São Francisco, pelo cara mais ateu possível, ele vai olhar para São Francisco e vai enxergar. Não tem como falar mal de São Francisco. Não tem como falar mal de Santa Teresinha. Não tem como falar mal de Santa Teresa. Não tem como falar mal de Santo Inácio, e assim por aí vai, né? Bom, já deu aí, já passou um pouco mais daquilo que era o objetivo da live. Já atingi um pouco mais do tempo, era para ser uma live mais curta, mas enfim. Abro aqui para perguntas de vocês. Uma coisa, viu? A live vai ser gravada, tá? A live está sendo gravada e vai ser disponibilizada lá no grupo do Telegram. Então, quem quiser depois e não acompanha lá no grupo do Telegram, que essa live vai ser postada lá. Quem não está no grupo é só solicitar lá no direct que a gente manda o link. Então a Bruna aqui: professor, boa noite, você é uma referência, muito obrigada por estar falando sobre temas tão pertinentes a estes tempos que estamos vivendo. Ô Bruna, Deus abençoe você também e toda a sua família. Aqui, a católica
Católica na MED, acho que é isso. Disse: um professor disse que a igreja veio atrás dos índios porque o dízimo estava baixo por conta da reforma protestante. Isso é uma visão extremamente econômica, burra, é olhar a história a partir somente de uma ótica, como um cavalo que não consegue enxergar nada além daquilo, né? O seu professor provavelmente seja um maníaco por dinheiro, ou se ele não é um maníaco por dinheiro, ele acha que todas as pessoas na história são maníacas por dinheiro e só enxergam, tá, aquilo ali. Não, a igreja não veio evangelizar os índios atrás de dízimos. O que, que os índios iriam oferecer de dízimo para o Brasil? Iriam oferecer o quê? Ouro, prata? Eles não sabiam que isso teria. Isso é uma grande balela, uma grande mentira. A Simone aqui diz que conheceu o mosteiro em Ávila, na Espanha. Deus abençoe, deve ser muito, muito lindo. Eu não conheço ainda. Um dia, se Deus quiser, vou conhecer. Bom, como temos a certeza de que um santo foi para o céu? Aí, irmão, essa é uma boa pergunta. Então, quando a igreja ela faz o processo de canonização, tá? Ela faz todo um estudo profundadíssimo para determinar se realmente aquela pessoa teve vida exemplar, tá? E foi santa. Tem muitas pessoas que todo aquele que foi para o céu é santo. Então, eles vão lá, analisam os escritos, analisam a história, analisam o contexto, né? E observam principalmente a vida que a pessoa tinha depois do seu momento de conversão. Então, a partir daquele momento, o que aconteceu? Né? O que levou essa pessoa a fazer o que ela fez? Né? Porque o que faz do santo ser santo? O que faz do santo ser santo é ele observar o mundo. Prestem bastante atenção agora, gente. Prestem bastante atenção. O que acontece? O que o santo faz? O santo, ele tem um contato com Deus. Ele tem um pequeno encontro com a revelação. Então ele tem um contato com a revelação, com o amor divino, que o eleva. Então, alguns santos levitam nesse momento, alguns santos têm grandes encontros místicos, outros não. Mas aquela revelação apresentada a ele, depois eles saem disso e olham para o mundo real. E quando eles olham para o mundo real, quando eles se deparam com isso, eles dizem: de nenhuma forma eu posso ficar longe daquele amor. E por causa disso, há um heroísmo neles que faz eles passarem fome, faz eles não dormirem, fazem eles morrerem pela causa de Cristo, fazem eles como a Santa Dulce ficar sentada em cima de uma cadeira, dormindo apenas 4 horas por dia, porque eles tiveram um encontro com aquela revelação. E de nenhuma forma eles podem ficar longe daquilo. Então é isso que faz deles santos. E a igreja tenta estudar isso e apresentar. Ocorreram algumas mudanças no processo de canonização, principalmente a partir do pontificado de João Paulo II. Anteriormente havia era muito mais criterioso. Hoje esse critério, digamos assim, não que está diferente, mas que não está sendo, digamos assim, não está sendo necessário, por exemplo, a comprovação de 2 milagres para uma canonização. Né? Alguns santos já estão sendo canonizados direto. Né? Enfim. A Simone: li que até mesmo Santo Tomás de Aquino é passível a erros em seus escritos. É mesmo? Olha, tem alguns comentários sobre. Eu não sou um grande conhecedor de todas as obras de Santo Tomás. O que eu li foi a Suma contra Gentios, li as biografias dele, leio alguns trechos, estudo até hoje a Suma Teológica. Então eu não sei emitir exatamente como que é essa questão. Sei que alguns fazem alguns comentários, mas eu não tenho esse conhecimento profundo
para poder falar para vocês. A Católica Med, sim, o curso é vitalício. Né? Vitalício. Pois bem, gente, é isso, meus amigos. Quero aqui dizer para vocês que aqueles que quiserem, tá, adquirir o curso, aproveitem, tá? Aproveitem, que estamos aí fechando os últimos dias. Então, na terça-feira, dia 3, às 23h59, o carrinho fecha. A promoção é enorme, o curso que estava custando R$400, ele está por R$97, né? Está por 6 vezes de 16, é menos do que um X. Enfim, é menos do que um cheeseburger aí, é menos do que um lanche. Então, o curso ele está muito, muito bom. Além de todas as aulas, além dos cursos bônus, nós teremos fóruns de discussão e com certeza é bem provável que tenham aulas extras, dependendo das dúvidas que vocês tenham, que vocês estão trazendo. E além disso, estou desenvolvendo também um material escrito e uma lista bibliográfica que vai ser apresentada para vocês. Acho que é isso. Acessem o link. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu vou ter uma live na segunda-feira com um grande convidado. Tá? Essa live a gente vai divulgar logo mais e vocês não vão poder perder porque vai ser uma live muito, muito legal na segunda-feira. Então já se preparem aí para esse momento. Então quem quiser depois ficar com a live, entra lá no grupo do Telegram e tem acesso. Tá certo, meus irmãos? Um forte abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus.